melhor. Tem a leitura visual e essa leitura que até a minha monografia foi baseada nela. Ó, por exemplo, aqui. A gente tem aqui algumas palavras. Selva, né? Uhum. Mãe-cidade. Mas aí você tem, ó. A mãe-cidade já dá um condicionamento para interpretação. Mas se você olha, esse é um símbolo aberto, ó. O símbolo aberto, ele vai bater o quê? Nos teus significados, no teu mundo de referência. Muitos artistas gostam de trabalhar com isso. Uhum. Te conduzindo. Aí, de repente, você tá dentro da narrativa dele, com os elementos que ele vai colocando. É lógico que tem os teus ali também. Uhum. E aí tem choques culturais, né? Porque o Japão, ele tem coisas diferentes da gente. Tem essa forma de ler do Japão, eu já me acostumei. De trás pra frente, entendeu? Da direita pra esquerda. Eu gosto muito de provocar os meninos, principalmente a Sabrina, né? Então eu pego um livro e fico, minha filha, não tem nada nesse livro. Olha como eles são, até de trás pra frente, pra ver o que é que ela vai explicar. Aí ela começa a explicar. É assim, 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 assim. Aí eu vejo que ela tá por dentro do livro. Mas eu gosto muito de provocar pra ver, porque como eu não entendo nada também, então assim, eu não sei. Você tira o saber, né? Tira o saber dele. E aí eu fico assim, eu quero saber se esses meninos estão lendo mesmo, porque eles estão comprando esse livro, eu não sei se estão lendo. Aí eu fico, só tem figura, não tem texto. Um livro que só tem figurinha. Aí eu começo a falar, eu falo um monte de besteira mesmo. Pra ver o que é que eles vão dizer. Sim. Aí eles começam a defender o livro. Não, porque tem isso, a história fala disso e não sei o quê. E eles começam a contar a história. De estão lendo. Estão lendo. Tem algum ensinamento no livro. Porque realmente, como eu não conheço, eu não leio esses livros deles, então eu não sei nem do que se trata. E é um tipo de narrativa mais difícil até. Não é todo mundo que tem essa habilidade também de construir uma história sem esse auxílio do texto mais escrachado, mais visível, né? Eu queria cortar vocês agora para eu poder lavar minha alma aqui diante da apresentadora do podcast. A Carol, ela não gosta de música que a introdução é grande. Aí agora vocês estão aqui, meus caros, né, convidados, vocês poderiam explicar como é que funciona a introdução, o prelúdio com as imagens. Porque eu acredito que, assim, eu não sou desenhista, mas já fiz algum desenho, mas durante fazer o desenho, vinha sons, vinha música, vinha um som ambiente, né, o som de rua, vinha qualquer coisa para desenhar. Eu queria que alguém pudesse defender as introduções de música para ela passar a ouvir as músicas grandes, sabe? Principalmente eu, que faço introdução de 40 segundos, então... Aí você batalha ali 2 meses com a introdução triunfal no vídeo, aí ela vai fazer assim, ó. Passa a letra. Pra chegar a dar o coração. Aí eu digo, você não vai começar essa música, não? Ele já começou. Já começou, a obra já tá lá, construindo o cenário. É como um grande cenário. É como você vai começar um filme. Você tem um filme e tem muitos filmes que começam em ambiências. Eles vêm de uma amplitude, de uma imagem grande, para chegar ao específico. Então, do grande ao específico. Beleza. Deu certo? Tá. Então, essa contação de história que a música faz também no seu desenho, no seu arco, que a gente tem um arco de narrativa que é construído, que eu acredito que é o Joseph Campbell, que ele, estudando as narrativas e os mitos, ele fez um estudo sobre o mito do herói. E aí ele pegando eu vou chamar aqui, vou me apropriar também da linguagem de Jung, dos arquétipos, os símbolos comuns de cada cultura. Esses símbolos comuns de cada cultura, os arquétipos, ele foi fazendo estudos e vendo que nas culturas astecas, nas culturas europeias, culturas indianas, existiam alguns símbolos comuns que contavam histórias muito semelhantes. E a isso ele atribuiu o mito do herói. Existem outros elementos, em Jung ele vai ampliar esses símbolos. Você vai ter o místico, vai ter a criança, vai ter o bobo, vai ter o louco, que eles até se assemelham a símbolos do tarô. Né? Adoro tarô. Pois é, eu também. Eu estudei o tarô, tem uns tarô lá em casa, tem uns decks, eu antigamente tirava, fazendo essa coisa. Eu tirava, mas aí era mais para um autoconhecimento, era aquele entendimento do quê? Do que aquele símbolo comum está querendo me dizer como mensagem dentro dos meus significados. Entendeu? E aí a música, ela constrói
essa preparação daquele conto que ela vai fazer. Então a introdução é esse cenário, é uma aclimatação. A introdução é a preparação para o ouvinte do que aquela obra está te trazendo. Muitas vezes a letra fica aquém de uma introdução, de uma boa introdução. A letra não chega, entendeu? Ou o artista não traz a interpretação na voz que a letra pede. Aí tem aquela coisa, ele falando do desenhista e do roteirista. O roteirista traz uma imagem no texto dele tão fantástica que o artista não consegue, muitas vezes, por suas limitações de construir cenários, fazer. A mesma coisa é a música. E ela teria um arco, que seria o primeiro momento, a chamada para a aventura, sim, o desenvolvimento e o arco final, que seria o que a gente pode chamar de ápice, a finalização. Ali, nesse ápice, tem o maior barulho, o conflito é o extremo, e aí você tem o final, a conclusão, e a volta com o elixir, para começar o ciclo de novo. Entendeu? Uhum. Ou seja, no tarô seria a carta do mundo, os louros da vitória, e a Sofia ali, que é a Sofia, né? A Sofia e os louros, para você voltar pro louco, que é o zero. O zero é o zero que começa, não começa? 01 é o 01, o louco, entendeu? E aí e a música faz esses desenhos. Tem um ápice, tem um refrão, e o refrão no final, aí tem um solo, pá, cresce, aí o arco final. Entendeu? Cara, eu vou falar aqui uma coisa que eu achei ruim. Todo mundo aqui, eu vou sair um pouco dos quadrinhos, só para entrar nessa esfera. Aí eu sempre joguei Street Fighter. Quando eu era mais novo eu joguei. Hoje eu não jogo mais não, pessoal. Não tenho tempo. Ou é a guitarra ou videogame. Não, guitarra. Aí, cara, aí veio o desenho do Street Fighter. Sim. Velho, pra gente que assistia na TV aberta, tem as propagandas e tudo, mas aquela trilha sonora do Ryu preparando o Hadouken, apagava tudo, velho. Você esperava, você não comia, mas ficava esperando ele fazer o Hadouken. Assim. E era lento, amor, depois eu vou te mostrar isso. Que é lento, eu cheguei a jogar e fica a música, e a mão dele passeando assim pra fazer o poder. Mas a música captava justamente aquele momento. Uhum. Porque tinha vários outros capítulos explicando o que ia acontecer. E chegava o grande momento. E aquela música foi legal, um clássico do Street Fighter. Eu vejo assim, quando eu tô lendo alguns quadrinhos, cara, tanta música massa que eu até pensei assim, porra, bicho, só tá faltando a trilha sonora. A trilha sonora, porque você escuta, a cabeça da gente imagina tudo, o tiro, o som do tiro, o som da espada, os gritos e tudo. E a música tem que existir, velho. Exatamente, a música é perfeita. Eu sou fissurado na música. Eu acrescentar aqui, o senhor quer falar? Do quê? Não, porque às vezes a gente atrapalha, né? E eu não quero. Aí, assim, eu acho que eu até queria desdobrar um pouco mais esse elemento que você colocou aqui, que são as músicas de abertura e as músicas do próprio game, que hoje é também um nicho. Você tem pessoas que escutam músicas de game, bota ali OST, né? Original Soundtrack, e aí você tem Street Fighter. Aquelas músicas são grandes óperas, assim, obras, e elas são bem pensadas e eram às vezes maestros, os caras que construíram aquilo. Sonic eram caras que convidados para fazer toda a obra, pensando em cada fase, pensando nos desafios da fase, como aquilo vai contar aquela história. Tem uma contação de história naquele background ali. Você vê a música do Gaio, né, que o pessoal chama do Guile, que eu chamava Guile. Do Guile lá, é uma música que tem um mote mais de exército, de coisa, paraná, paraná, paraná. Aí tem a do Ryu e do Ken, são fantásticas aquilo ali é um tema de construção de personagem. A história do cara tá naquela musicazinha feita em beats, que se você for construindo uma banda mesmo, tocando, é muito massa. É muito massa. E aí eu trago isso para o que você falou. Dentro de uma narrativa, o ápice da música, contando aquela história. E aí os grandes ícones da nossa memória, principalmente a gente tem mais de 30 anos, Indiana Jones, Super-Homem, Star Wars. Até me lembrei, tem E isso tudo é contar a história. Tudo isso é contar a história. Narrativa. Um desenho que aqui fez aí, eu acho que é aquele clássico da menina que se queimou com a bomba na palma. Sim. E ela tá... Cara, toda vez eu me lembro disso, porque tem uma música do Deep Purple, é a Children Time,
que Muito você forte nessa imagem. você não entende meninos porque o na Ian praia. Gillan começa a gritar. E ele não entrega. Cara, fica arrepiado, velho. Puta que pariu. Pois é, Eu tô fantástico. falando palavra meu Deus. Mas ele disse: esse grito não é meu. Esse grito é dela. Aí ele mais grita assim: você não sofreu uma bomba na alma. E aí ele dá um grito mesmo assim, de morrer. É grito mesmo assim. Da dor, né? Da dor, da E é angústia. uma música fantástica. A música já era fantástica. Eu achava muito estranho a parte do grito. Mas quando eu aprendi a parte, por que o O grito? contexto. Nossa, É. tá louco. A contextualização é impressionante. Por isso que muitas linguagens, fora do seu contexto, são ditas como vulgares, impopulares, mas elas, dentro do seu contexto, contam cada história profunda, né? Da favela, do povo pobre, do povo rico, de seus preconceitos, Eu entendeu? adoro saber história de música. Sempre pergunto a história das músicas, porque a gente às vezes passa a entender mais depois que sabe a história da música, né? Agora eu queria saber uma coisa de vocês. Qual quadrinho vocês têm lembrança, assim, de foram os primeiros quadrinhos que vocês leram? E quais os quadrinhos que inspiram vocês até hoje, que dá aquela vontade de continuar comprando? Quer começar, Fabrício? Não, confessa. Quando eu era pequeno, não tinha condições, minha família, assim, muito humilde, e os quadrinhos que apareciam lá por casa, nem sei de onde surgiu, mas enfim, apareciam assim, os quadrinhos, e eram os quadrinhos da Disney, aqueles quadrinhos assim bem clásicos, tipo, eu lembro de uns que eram damas bruxas da Disney, que eu acho que é a Maga... Maga Patológica. A Maga e a Maga Min. Patológica. Acho que é a Maga. Madame Minha, a Maga Patológica. Eu achava fantástico. Aí tinha mesmo o Zé Carioca, e nisso o meu irmão me viu, meu irmão mais velho, né? Eu moro com ele hoje. E aí ele me viu lendo esses quadrinhos e disse: você gosta disso aí? Aí ele comprou um quadrinho, na época eu era pequeno mesmo assim, ele me trouxe esse quadrinho. Foi o primeiro quadrinho que eu ganhei de fato, que era um quadrinho do Zé Carioca. Ah. E aí eu fiquei com esse quadrinho durante muito tempo. Lembra o cheiro do papel? Eu encapei, O cheiro do papel. eu encapei ele, que eu costumava assim, cobrir o livro, cobrir com plástico, que legal, né? cara. Na época com durex ainda, né? Com os adesivos para cobrir. E aí guardei durante muito tempo e depois eu dei para as minhas sobrinhas. Aí comecei, nesse período eu já comecei assim, a buscar, colecionar, comprar historinhas, né? E esse foi um dos quadrinhos assim, que me marcou bastante mesmo. Infelizmente eu não sei por onde é que ele anda, porque depois eu dei para minha sobrinha. E depois eu comecei a comprar esses quadrinhos, eram as minhas referências iniciais. Comecei a comprar quadrinhos, sobretudo da Disney. E aí eu pegava, não era nem tanto da Turma da Mônica. A Turma da Mônica vez por outra, mas o que pegou mesmo foi esses quadrinhos da Disney. Aí quando eu morava em Maranguape, lá no interior mesmo, né? E aí quando eu vinha para Fortaleza aqui, eu ajuntava assim um dinheiro e ia para as bancas para comprar uns quadrinhos, aqueles pequenininhos da Disney também, né? Do Zé Carioca, dessas bruxas, que eu achava fantástico, as histórias, né? E nisso tem uma outra história também de uma colega minha do ensino fundamental, que ela tinha um quadrinho, ela trouxe uma edição que tinha na capa, se não me engano, A Tempestade, dos X-Men. E eu fiquei assim, caraca, eu quero esse quadrinho pra mim, eu preciso de um quadrinho desses, que eu achava lindo aquilo ali, assim, era pra mim, adolescente, ou criança nessa fase aí, eu queria ter acesso, não tinha acesso nessa época, né, porque os quadrinhos eram difíceis de serem comercializados e também eu não tinha dinheiro pra comprar na época. Hoje em dia, a gente, depois, com a popularização, tá bem mais fácil a gente adquirir, enfim, né? Com o trabalho também, depois de um tempo de ser concursado e ter dinheiro para poder comprar, eu acho que é os meus únicos hobbies, assim, presente, que eu gasto né? dinheiro comigo é com livros e quadrinhos. E aí eu compro de tudo enquanto assim, mas eu ainda um nicho muito grande, eu ainda seleciono muitas obras e tem quadrinhos assim que eu acho muito caros e eu não sou a favor, tipo, eu não, por mais que sejam obras incríveis, maravilhosas, eu disse, não vale, eu não vou pagar por isso. Não vale a pena. Eu acho que, enfim, porque como o Fabrício falou, tem que ser acessível, né? Tem que ser para todo mundo, né? Então eu penso assim, eu posso comprar? Posso. Eu poderia comprar muito mais do que eu compro. Mas e as outras pessoas que não têm acesso? E os outros, né? Então, assim, o mercado não tá funcionando direito. Não tá da maneira que é para ser. Tem que ser acessível para as outras pessoas. E aí mas enfim, eu curto muito quadrinhos. Eu, assim, o que me marcou, eu me lembro que, assim, a gente lê historinhas, né, e tal. E o quadrinho, ele não, assim, depois de mais velho, você lê um livro, você chora com o livro, né? Acontece, né? Você chorar com o livro. Isso você é mais velho, numa leitura. Agora, nos quadrinhos, a primeira vez que eu li um texto pra chorar, eu chorei, foi na morte da Gwen, com o Duende Verde, até que foi adaptado no filme, mas não foi legal, mas que a Gwen, o Homem-Aranha vai tentar salvar ela ali na ponte do Brooklyn, e aí o Duende Verde joga ela, e ele tenta salvar ela e ela morre. E aí ele fica assim com ela,
Cara, eu me lembro que eu chorei, eu me lembro de onde eu estava na janela da minha avó, que eu morava na minha avó com meus primos, e eu lendo e chorando. Entendeu? No começo, eu era relutante a ler os textos. Eu só via as imagens. Meu primo era que lia e me dizia: esse texto foi uma das únicas que eu li. E quando eu li, foi logo essa da morte da Gwen. Eu também não sei como é que a revista foi para lá. Como era 3, era eu, meus 2 primos, o Rafael e o Bruno. E aí eu acho que algum tio dava, o Rafael ganhava eu ganhava outra do meu pai, que era separada, aí ia às vezes e levava para mim. Então a gente tinha essas revistinhas ali. E até tu falou, não sei como a revistinha veio. Aí volta o tema. Ela veio porque ela era de fácil acesso. Aí podia chegar numa criança pobre. Entendeu? Hoje em dia já é mais difícil uma revistinha dessa chegar. Só para fazer o comentário. E atualmente, aí eu vejo muita coisa. Agora, assim, se eu for te dizer que eu vejo o quadrinho americano, eu não vejo. Esse quadrinho comics, o comics, né? Que o pessoal chama. Assim, eu não vejo tanto. Eu vejo até no YouTube, às vezes, tem alguns canais que fazem adaptações, eles pegam os quadrinhos e fazem uma narrativa, tu já viu? Uma adaptação da história, ele constrói uma narrativa. Eu nunca assisti. Pois é, a história em vídeo do quadrinho. Eu já vi alguns, eu até via. Mas eu vejo muito mangá. É o que eu acompanho mesmo. Você fala, o que você lê? Eu leio mangá. Mangá, eu acompanho algumas coisas. Acompanho o Jojo. Jojo não, é Go-Go. Go-Go. Que é um dos ETs e tal. O menino do One Punch, pra mim é fantástico. O Saitama. Eu sou apaixonado por aquele cara, aquele desenhista. Entendeu? O menino, o Inoue, né? Inoue, que é do Vagabond. Eu acho esses caras que são top, que todo mundo gosta, eu também gosto. Eu acho fantástico. E eles são grandes. Não são geniais à toa. Né? Pois é, não são geniais à toa. São referências pra mim. Aí tem outros caras que saem, e um deles é o menino que faleceu ano passado. Acho que foi ano passado, foi ano atrasado. O coreano é o como é o nome dele, cara? É porque eu confundo o nome dele com o chefe da Coreia. É o que morreu, que ele desenhava só de memória. Ele desenhava motores de carro sem olhar, sem ter referência. Desenhava coisas assim. O pessoal talvez lembre aí e fale na live, mas é um artista coreano. Ele faleceu e eu acho fantástico, entendeu? E assim, são referências até hoje pra mim. Esses quadrinhos iniciais, por exemplo, às vezes eu tô fazendo um cartoon, um traço desse aqui.